Olá, boa tarde. É com muita alegria que eu te recebo aqui na minha cozinha, a cozinha do Doce Mundo de Sofia. E essa semana é uma semana muito especial. É uma semana que representa a nossa fé, a nossa devoção, não importa qual seja ela, mas é uma semana que representa o renascimento, né? O recomeço. E eu preparei uma receita muito gostosa para você poder fazer e aproveitar aí no seu domingo de Páscoa com a sua família, com a criançada. E o que será essa receita? Vamos ver se você adivinha. É um delicioso bolo de cenoura. Mas ele vai ter um ingrediente especial aí para dar um toque todo especial para a sua Páscoa. Então, vamos começar? A gente tem muito trabalho aí pela frente. Vamos anotar os ingredientes, papel e caneta na mão. Bora lá? Para o bolo, nós vamos precisar de 3 ovos, 2 xícaras de açúcar refinado, 2 xícaras de farinha de trigo, 3 quartos de xícara de óleo. E aí o óleo pode ser óleo de milho, óleo de girassol ou até mesmo óleo de soja. Não tem problema, o que você tiver aí na sua casa tá ótimo. Uma cenoura média e uma colher de sopa de fermento. Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou botar gotinhas de chocolate na massa, para ficar com um sabor bem Páscoa, bem chocolate, com uma combinação mais que perfeita, né? Cenoura com chocolate. Se você não tiver as gotinhas, você pode usar o chocolate granulado, que vai fazer o mesmo efeito. Então vamos lá? Anotaram aí direitinho? Vamos começar. A gente vai precisar de um liquidificador. E no liquidificador eu vou colocar a cenoura, o açúcar, o óleo, coloca tudo, e os ovos. Os ovos eu vou quebrar antes numa tigelinha, para ter certeza que eles estão perfeitos. Então, quebro um e coloco. Aí vou e quebro o outro. E coloco. Não adianta a gente colocar todos, quebrar todos num pote só antes de colocar no preparo, porque se tiver um ruim, acaba que estraga todos os outros. Então a gente vai fazendo assim, um a um, todos perfeitos. E agora a gente vai bater essa mistura no liquidificador por mais ou menos uns 3 minutinhos. Até a cenoura ficar bem dissolvida e a mistura ganhar ar. Então vamos lá, 3 minutinhos no liquidificador. A nossa mistura já está batida e agora a gente vai dar continuidade aqui com a nossa massa do bolo de cenoura. Gente, esse bolo é super fácil de fazer, não tem mistério, na mão, não precisa batedeira, pouquíssimos ingredientes, que é para todo mundo conseguir fazer, embora o preço da cenoura esteja um pouquinho elevado aí, mas eu acho que daí para todo mundo poder fazer um bolo bem gostoso para essa Páscoa. O que eu vou fazer agora? Eu vou peneirar
a farinha de trigo para soltar, porque eu quero deixar ela bem leve. Eu quero um bolo bem soltinho, bem fofinho. Então eu peneiro aqui, ó, a farinha de trigo. E vou colocar uma colher de sopa de fermento. Fermento em pó. E agora a gente vem com a mistura batida no liquidificador. E com a ajuda de um fouet, se você não tiver o fouet, pode ser uma espátula, a gente vai incorporando uma na outra. Jogo tudo. Ajuda aqui. Ups! Ajudo aqui. Tiro tudinho. Fiz uma lambança, mas acontece. E continuo mexendo. Mexo até incorporar todos os ingredientes. É rapidinho. A vantagem de bolos feitos assim, à mão, é porque a gente não desenvolve tanto o glúten da farinha. Isso garante uma massa mais fofinha. Porque o glúten, ele se desenvolve conforme você bate. Quanto mais você bate a sua massa, mais dura ela vai ser. Essa coisa de, tem que bater muito tempo pro bolo. É mito, gente. Isso não pode ser assim. Quanto menos a gente bate a farinha de trigo, melhor para o nosso bolinho. Então aqui, ó, todos os ingredientes já estão incorporados. Olha que massa linda. Linda, linda, linda. E aí agora o que eu vou fazer? Vou pegar as gotinhas de chocolate e vou colocar na minha massa. Pode ser a quantidade que você quiser, esse aqui não tem uma quantidade certa. E com uma espátula, a gente envolve essas gotinhas na massa. Fica um bolo muito especial, com um detalhezinho bobo, né, de diferença. Você consegue fazer aí um bolo bem especial. Eu vou utilizar a minha forma comum. Furo no meio, que eu acho que é o que todo mundo tem em casa. Então eu vou pegar aqui o meu desmoldante. Vou untar. Mas se você for untar com manteiga ou margarina e farinha, esse processo tem que ser feito logo no começo. Porque a margarina e a farinha elas têm que descansar um pouquinho para receber a massa do bolo, porque senão ela meio que se mistura e não funciona. Então, se a forma for untada, a primeira coisa que você vai fazer ao preparar o bolo é a forma. Depois você começa a bater os ingredientes e tal. Mas com desmoldante não é necessário. Vou colocar aqui, ó. E já tá. Vou transferir agora a massa para minha forma. Assim, ó, para você poder ver. Que belezura de massa. E que bolo incrível que vai ficar. Agora eu vou ajudar aqui com a espátula.
virar aqui só para conseguir tirar tudinho, porque você já sabe, né? Nada de desperdícios na cozinha. Viro tudo. E prontinhos. Você tá vendo como é que é super simples, rápido e fácil preparar um delicioso bolinho? Agora, nossa massa já está na forma e eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 30 minutos. E aí eu volto já já para a gente dar continuidade desse bolo, porque não parou por aí não. Tem mais uma coisinha para deixar ele mais especial ainda. O nosso bolo já está pronto. Ele ficou 40 minutinhos no forno. E antes de eu preparar uma cobertura para ele, eu queria te dar uma dica sobre limpeza de liquidificador. Porque liquidificador é sempre meio chatinho, né? De lavar no fundo e tal. Então, assim, para você ter certeza que ele ficou bem limpinho, o que que você tem que fazer? Você vai ter que deixar ele de molho com água, umas gotinhas de limão e bicarbonato. Deixa ali umas 2, 3 horinhas para ele fazer o efeito e depois você coloca para bater essa água, tira essa água, limpa, passa uma limpa e depois você coloca uma outra água com um pouquinho de detergente, bate e ele está pronto. Assim você vai ter a certeza que o seu alimento não vai estar contaminado. Essas diquinhas que eu dou aqui de higiene, segurança, né, de manusear o alimento, é super importante para você que comercializa seus produtos. Se você faz para casa, não tem problema, mas se você faz para vender, você tem que ter um cuidado muito redobrado com essas questões, porque a gente não quer que nosso cliente ingira algum tipo de bactéria, não é mesmo? O que a gente quer é levar momentos alegres, doces e gostosos. Então, dito isso, a gente vai começar a nossa calda, né? E aqui, ó, está o nosso bolinho. Você pode ver que essas manchinhas aqui são as gotas de chocolate. Olha como fica um bolo bem especial, bem bonito e bem gostoso. Só assim ele já ia ser maravilhoso. Mas a gente quer mais. E eu quero além. Eu não quero uma calda de chocolate. Eu quero um brigadeiro para botar aí por cima desse bolo e ficar com um sabor maravilhoso para sua Páscoa. O brigadeiro ele tem que ser um ponto bem mais molinho, né? Não pode chegar naquela consistência do brigadeiro de enrolar, mas isso a gente vai conversando conforme a gente for fazendo. Para o meu brigadeiro, eu vou utilizar leite condensado, manteiga sem sal, 1 colher de sopa de manteiga sem sal e 4 colheres de sopa de Nescau, achocolatado. Você pode utilizar o achocolatado que você quiser. Se você não gostar do achocolatado, você pode colocar o chocolate em pó. O que que diferencia o achocolatado para o chocolate em pó? Basicamente o açúcar. O achocolatado, ele vem com muita adição de açúcar. O chocolate, você já encontra mais o sabor do chocolate e menos açúcar. E aí vai para o chocolate ao leite, chocolate meio amargo, até o chocolate 100% cacau, que é sem adição nenhuma de açúcar. Mas, para a criançada, o brigadeiro de Nescau e até mesmo para a gente, né? Porque eu falo, brigadeiro de Nescau é aquela memória afetiva, é aquele brigadeiro da nossa infância, das nossas festas, é o que lembra a gente esses doces momentos. Então eu resolvi
fazer com o Nescau. Você pode usar qualquer outro achocolatado da sua preferência. Pode ser até ovo maltine, que também fica uma delícia. E aí eu vou pegar o meu leite condensado, a minha bagzinha, vou abrir e vou colocar na minha leiteira. Eu escolhi uma leiteira porque na hora de jogar em cima do bolo, ela vai me facilitar bastante. Então aqui, ó, eu coloco. Com a ajuda da espátula, eu pego todo o leite condensado. Tem que ter paciência para aproveitar ao máximo, porque sempre fica um pouquinho agarrado, né? Então, ó, eu com a espátula venho puxando e assim eu consigo ter um aproveitamento bem legal de todo o leite condensado. Ó, a Páscoa é a segunda festa do ano que eu mais gosto. A primeira é o Natal. Amo o Natal. Mas a Páscoa é tão gostosa quanto. Eu falo que é a época mais doce do ano, é a Páscoa. E a gente tem que tentar lembrar também, né, um pouco do que a Páscoa realmente representa. Não é só o doce, não é só o chocolate, mas é o recomeço, é o renascimento. Quantas vezes a gente não renasce numa só vida? Quantos obstáculos a gente não supera? E aí nossa cidade agora está passando por um obstáculo bem difícil, bem dolorido. E eu espero poder levar um pouco de alegria, de afeto, de carinho, de amor para você. Ó, tá vendo? Eu puxando com a espátula, eu consigo aproveitar todo o leite condensado, sem desperdícios. É o que eu sempre falo aqui, sem desperdícios. E aí agora eu vou colocar as 4 colheres de Nescau. Não precisa ser muito cheia. Quatro. E antes de ligar o fogo, eu vou mexer. Eu vou mexer até que o meu achocolatado, vou colocar aqui, até que o meu achocolatado fique todo dissolvido no leite condensado. Para que isso? Para evitar que crie bolinhas, sabe aquelas bolinhas não dissolvidas de achocolatado, de Nescau, de chocolate em pó. Então eu misturo bem e ele vai me dar um resultado de um brigadeiro mais lisinho, mais brilhante. E aí agora eu coloco a manteiga. Você tem a opção também de usar o creme de leite no lugar da manteiga. E aí seria mais ou menos uns 30 gramas de creme de leite para uma receita de brigadeiro. Mas a manteiga super funciona. Agora eu vou ligar o fogo. Um fogo médio, médio para alto, e vou mexer. Mexe, mexe, mexe. É aquela hora, a hora gostosa que a gente coloca amor, esperança. Acho que nesses últimos dias a gente tem que ter muita esperança e ter muita fé que dias melhores virão. E nada como um doce. Doce faz bem para a alma, é o alimento da alma. O doce
nos acalma, nos acolhe. A gente, ó, tudo com moderação. Doce em excesso também não é legal. Nada em excesso é legal, não é mesmo? Nessa vida a gente tem que tentar buscar um equilíbrio. Nem sempre é fácil, mas a gente vai tentando. E aí eu mexo, não pode parar de mexer. O brigadeiro, ele é um preparo relativamente simples, mas ele tem algumas técnicas que você tem que seguir, umas regrinhas. O mexer é uma delas. Por quê? Se você para de mexer, ele corre o risco de queimar na lateral. Por isso que eu sempre falo que a melhor, o melhor utensílio para você mexer o brigadeiro é uma espátula firme, porque ela vai em todos os cantinhos da sua panela, evitando assim que queime o seu brigadeiro. Se você não mexer também, ele pode ferver e criar umas casquinhas, né? Quase um queimadinho, que depois é difícil de você dissolver, na verdade você não consegue. Teria que peneirar todo o seu brigadeiro. E não é necessário, não é mesmo? Porque, ó, é só mexer. Mexe. Gente, o cheiro já tá maravilhoso. E aí você vai mexendo, colocando todo o seu amor, todo o seu carinho. Porque alimento é isso. Alimento é amor. E aí você vai mexendo. Mexe, 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 mexe. Enquanto ele fica no ponto ideal. Ele não demora tanto quanto o brigadeiro normal, porque o ponto dele não é um ponto firme, como eu já falei. O fogo médio alto, não precisa ser fogo baixinho. Para chegar numa textura de calda. Ó, ainda está muito líquido. E a gente continua mexendo. Mexe, mexe, mexe. Aí nessa hora você pode cantar uma música, ouvir uma música, algo que te dê uma sensação gostosa. Eu tenho certeza que toda essa coisa gostosa passa para o seu alimento. E faz muito bem para quem come. E para quem faz também, né? Ó, ele levantou a fervura. Ele começa a criar umas bolinhas. E aí você continua mexendo. Mexe, mexe, mexe. E tá quase. Quase, quase. Se você estiver me vendo aí pelas redes sociais, comenta aí. Deixa um comentário para mim. Me conta qual vai ser a sobremesa da sua Páscoa. O que você está pensando para sua Páscoa. Me conta se as minhas receitas têm te alegrado, se você tem feito alguma coisa. Eu vou adorar ter esse bate-papo com você. Ó, ele já está pronto. Eu vou desligar. E enquanto ele esfria um pouquinho,
Eu vou dar uma arrumada aqui nessa bagunça para voltar já já, para a gente colocar essa calda e comer o nosso tradicional pedaço. Já já eu volto. Já organizei a bagunça aqui e agora eu vou colocar o nosso brigadeiro no nosso bolo. Vou mexer um pouquinho. E ó, preparados para ser mais fortes? Vamos lá, hein? Vocês não têm noção do quanto isso aqui é gostoso. Eu coloco ó, o brigadeiro nele todo. São cenas fortes, não é mesmo? E pode colocar. Não economize. Coloca tudinho. O que cair no prato, depois a gente pega. Olha isso. Olha que bolo lindo. Maravilhoso para adoçar aí, ó, o seu domingo de Páscoa, a sua semana, o seu qualquer dia. Porque bolo é bom sempre. Para tudo, bolo é bom. É o que eu falo. Deu errado? Faz o bolo. Come uma fatia. Respira. E depois tenta de novo. Ó, tudinho aqui. Porque, vocês sabem, né? Eu aproveito tudo. Raspo mesmo. Tudo, tudo, tudo. Vou colocar aqui. Maravilhoso. Vamos ao nosso tradicional pedaço? Vamos lá, né? Hum, vou cortar o meu pedaço. Gente, não é maldade. Eu espero muito que você faça esse bolo em casa. Vou botar a fatia assim em pé para eu poder te mostrar as gotas de chocolate. Acho que desse lado dá para ver melhor. Tá vendo? As gotas de chocolate dentro do bolo. Maravilhoso, né? Ah, se você ainda quiser, ainda pode jogar um granulado por cima. Eu acho que não tem necessidade. Mas fica aí ao seu gosto. E agora, vamos lá. Hum, hum, aprovado. Delicioso. Muito, 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 muito bom. Eu termino aqui o nosso doce encontro dessa semana. Eu queria deixar uma mensagem de esperança, de recomeço, de renascimento. E eu espero que essa semana seja de muita fé, muita reflexão e que você que está aí porventura passando por um momento difícil, eu quero te dizer, não desiste, se mantenha firme, tenha fé, que dias melhores com certeza virão. Eu desejo a todos uma feliz Páscoa e que a fé seja um instrumento de toda a nossa caminhada. Um beijo super doce.